Boa noite. Ele dirige o maior bloco de países já reunidos num processo de integração ao longo da história do mundo. São 25 nações com povos, línguas e cultura diferentes, que já viveram os piores conflitos da humanidade no passado. Mas superaram barreiras, abriram fronteiras e hoje formam uma região unificada com mais de 450 milhões de habitantes. É o maior bloco comercial do mundo e um parceiro de peso do Brasil. O nosso convidado desta noite é o português José Manuel Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia, o órgão executivo da União Europeia. José Manuel Durão Barroso tem uma carreira política influenciada pela vida acadêmica, voltado às questões internacionais. Exerceu vários cargos em Portugal antes de assumir como representante máximo da União Europeia. Vamos ver. O português José Manuel Durão Barroso, 51 anos, é presidente da Comissão Europeia, o organismo supranacional que administra as políticas comuns dos 25 Estados-membros. Ele veio ao Brasil para discutir a cooperação entre o Mercosul e a União Europeia, que já é a maior parceira comercial da região. Lisboeta, filho de pais transmontanos, Durão Barroso militou num grupo de inspiração maoísta. Cursava a faculdade de Direito quando o movimento de 25 de abril de 1974 derrubou a ditadura salazarista. Formado, Durão Barroso tornou-se assistente universitário. Depois, fez mestrado e pós-graduação em ciência política em Genebra, na Suíça, e lecionou em Washington. Inscreveu-se no Partido Social Democrata de centro-direita em dezembro de 1980 e nele continua até hoje. Depois de 2 cargos do segundo escalão, Durão Barroso tornou-se ministro dos Negócios Estrangeiros no governo de Cavaco Silva. Ajudou a fechar o acordo que interrompeu a Guerra Civil em Angola e divulgou a causa da independência do Timor-Leste. Entre 2002 e 2004, Durão Barroso foi primeiro-ministro de Portugal. Pediu demissão para concorrer à presidência da Comissão Europeia e, desse modo, tornou-se o primeiro presidente português do organismo. A União Europeia é o maior bloco comercial do mundo e o principal parceiro econômico do Brasil, à frente dos Estados Unidos, da China e do próprio Mercosul. Um dos problemas na relação comercial é o subsídio agrícola, que o Brasil aponta como entrave ao desenvolvimento de seu agronegócio. Esse é um ponto importante nas conversas do presidente da Comissão Europeia no Brasil. Durão Barroso espera obter um acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia nos moldes do que já foi estabelecido com o México. Para entrevistar o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, nós convidamos Luiz Nassif, comentarista de economia da TV Cultura, João Batista Natali, repórter especial do jornal Folha de São Paulo, Maria Lúcia Pádua Lima, coordenadora do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, Cláudia Mancini, editora executiva do jornal Gazeta Mercantil, Reinaldo Azevedo, diretor de redação da revista e do site Primeira Leitura, e André Laos, redator-chefe da revista Exame. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva, como você sabe, é transmitido em rede nacional de TV no Brasil há quase 20 anos, mas como este programa não permite, ou melhor, como esse programa está sendo gravado, não permite a participação dos telespectadores. De todo modo, você pode mandar sua crítica, sua sugestão pela própria página e pelo endereço do programa na internet, que é www.tvcultura.com.br/Roda Viva. Boa noite, presidente. Boa noite. Queria começar pelo seguinte: nós que temos aqui na América Latina uma situação muito mais fácil de integrar do que a Europa, ficamos absolutamente abismados com a engenharia que permitiu aqueles países tão distantes entre si, com um enorme contencioso, às vezes, de guerras seculares, línguas diferentes, se integrar. Qual foi o segredo para que isso desse certo? Foi a Segunda Guerra Mundial? Penso que sim. Penso que foi precisamente por causa da guerra que, logo a seguir à guerra, Segunda Guerra Mundial, essencialmente a França e a Alemanha, no processo de reconciliação, procuraram superar todas essas dificuldades, construindo uma integração económica, mas com um objetivo político. E aquilo que nós chamamos os pais fundadores da Europa, entre os quais os franceses Robert Schuman ou Jean Monnet, Robert Schuman ele próprio, vindo da Alsácia,
uma zona que esteve em disputa entre a França e a Alemanha, e outros, como Alcide De Gasperi, de Itália, Konrad Adenauer, o primeiro-ministro alemão, todos eles tinham a ideia que era de avançar por passos de integração prática, do ponto de vista económico, mas com um objetivo, sobretudo político, que era o de não haver mais guerra, tornar impossível uma guerra entre aqueles países. E começámos com 6, para o próximo ano que vamos comemorar os 50 anos do Tratado de Roma, a fundação da Comunidade Económica Europeia, mas a verdade é que de 6 se passou depois para 9, 12, foi aí que entraram Portugal e Espanha em 86, sim. E agora somos 25 e muito em breve seremos 27, cerca de 500 milhões de cidadãos. Esse crescimento não, digamos, ameaça, digamos, justamente a solidez dessa união, já que os países que estão entrando agora muitas vezes têm uma situação extremamente distante daqueles países que são os pilares da União Europeia? Esse é o grande desafio sobre o qual também há um debate hoje, mas deixe-me dizer-lhe ao fim deste ano e meio de Presidente da Comissão Europeia que acho que não é uma dificuldade, pelo contrário é uma grande vantagem. Posso dizer-lhe que hoje, quando me encontro com o Presidente da China, o Presidente da Rússia, o Presidente dos Estados Unidos, a Europa é muito mais respeitada, muito mais considerada do que quando há alguns anos atrás, por exemplo, em 92, que eu era Ministro no Governo de Portugal e tínhamos a presidência rotativa da União Europeia, fazia o mesmo. Porque agora a dimensão conta. Neste mundo global, a dimensão pode fazer a diferença. E por isso eu acho que é uma condição para a Europa potência ser uma Europa alargada, desde que consigamos, ao mesmo tempo, manter os princípios fundadores, ou seja, a solidariedade, a coesão, e não permitamos que a União Europeia se transforme apenas num mercado. Não é um mercado, é também um mercado, mas não é só um mercado. É uma construção com objetivos políticos e também de solidariedade e de coesão social. Presidente, me perdoe interrompê-lo nessa sua versão conto de fadas a respeito da União Europeia. Obviamente que tudo isso funcionou durante os primeiros 48 anos, quando a União Europeia sempre andou para frente. A partir do ano passado, ela sofreu um revés muito forte, que foi o fato de a França e a Holanda, em plebiscitos, terem rejeitado a Constituição. E desde então, é praticamente um consenso entre os europeus de que a União Europeia se encontra em crise de identidade. Então, digamos que nós não estamos num percurso linear e glorioso, como o senhor acaba de descrever. Nós estamos num momento muito delicado em termos de o que se fazer com a União Europeia. Deu-se um prazo de um ano, esse prazo de um ano já venceu e até agora nós não temos uma resposta de como dar novos passos adiante. Opa, a crise sempre houve momentos na história da integração europeia de alguma crise. Aliás, se pensar nos anos 80, falava-se na euroesclerose. Isso é normal num processo. Aliás, antes da Comunidade Europeia começar, houve já um voto negativo quanto à Comunidade Europeia de Defesa, e foi por isso que se avançou com uma Comunidade Económica Europeia. O que eu peço é que vejam a tendência. E a tendência é que a integração económica avança. Já depois do não nos referendos que citou, e com certeza que isso foi um problema, não estou a subestimar o problema, mas já depois disso foi possível a União Europeia aprovar o seu orçamento para os próximos 7 anos, 2007 a 2013. Foi possível chegar a um acordo político numa diretiva que é muito complexa e difícil politicamente, que foi a diretiva para a liberalização dos serviços. Foi possível lançar as bases de uma política comum de energia. Ou seja, é obviamente um problema que não se tenha chegado a um acordo quanto ao novo tratado constitucional, mas a União Europeia continua a funcionar na base dos tratados existentes e todos os dias produzimos decisões e resolvemos problemas. Presidente, por favor, o senhor está aqui no Brasil para negociar, para conversar a respeito de um possível acordo entre a União Europeia e o Mercosul. E a propósito disso vem a minha pergunta com um pequeno preâmbulo. O senhor foi militante da extrema esquerda na juventude, o que prova que já teve coração, ou tem coração, e depois mudou e hoje está no partido centro-direita, o que prova que também tem cérebro, na minha opinião. Não é? A América Latina passa por um processo bastante complicado. A gente tem um coronel golpista
que governa a Venezuela, que usa a própria democracia para solapar a democracia, não é? Nós temos um falso índio, digo falso porque toda a cultura dele, na verdade, não é indígena, que governa a Bolívia e que acaba de dar um passa-moleque no Brasil de tomar a Petrobras, que é uma unidade da Petrobras que a gente tinha lá. O programa está sendo gravado, no domingo agora, o Peru, das duas tragédias, talvez fique com a menor, não elegendo o Ollanta Humala, um nacionalista virulento, não é? No próprio Brasil, embora sejam coisas um pouco diferentes, a democracia representativa frequentemente está sendo questionada segundo parâmetros que não parecem fazer parte do próprio escopo democrático. O que eu lhe pergunto é o seguinte: o que está acontecendo com a América Latina do ponto de vista de um especialista em questões internacionais europeu, ocupando o cargo que o senhor ocupa e tendo a origem que o senhor tem na esquerda, né? Eu não sou marxista, mas acho uma injustiça que essas pessoas que eu citei sejam chamadas de marxistas, né? Bom, eu estou aqui falando como Presidente da Comissão Europeia e não apenas como estudioso destas questões. Quero dizer-lhe, contudo, uma base pessoal o seguinte: eu há muito tempo que estudo precisamente as transições para a democracia. E, aliás, também dei aulas sobre isso precisamente nos Estados Unidos. E eu acho que o que se passou com Portugal, com Espanha, foi muito importante também para a América Latina e para a Europa Central e de Leste. Eu acho que é uma aspiração universal as pessoas serem livres. Eu acho que ninguém quer ser voluntariamente escravo. Acredito na liberdade como um valor extraordinário, mas a liberdade de solidariedade também. Acredito que foi um avanço importantíssimo para a América Latina a consolidação de regimes democráticos pluralistas. E o Brasil, que tem com certeza dificuldades, mas todos temos dificuldades, o Brasil é hoje uma das grandes democracias do mundo. Teve problemas, com certeza, mas conseguiu resolvê-los institucionalmente. E um dos meus apelos ao Brasil é que o Brasil exerça o seu papel de liderança na América Latina. Que a América Latina não volte para uma ideia, seja ela de esquerda ou de direita, porque eu acho que o mais importante não é ser de esquerda, o problema não é ser de esquerda ou de direita, o problema é saber se é, digamos, reacionário no sentido de que se reage àquilo que é um progresso, uma modernização, e há uma esquerda reacionária que explora sentimentos populistas, e há uma direita reacionária também. Houve aqui na América Latina terríveis ditaduras de extrema-direita, como houve na Europa, e houve também ditaduras de esquerda, como também houve na Europa, toda a Europa Central e de Leste, que esteve sob o totalitarismo comunista na Europa. Bom, agora, por isso, o grande apelo que faço é que se evitem essas tendências, porque a América Latina estava, eu penso que poderá continuar a estar num caminho para a modernização, isto é, para uma abertura que não quer dizer menos interesse pela coesão social, mas o mundo hoje exige um paradigma de abertura. O mundo não pode ser um mundo fechado, sobretudo na globalização. E se alguém pensa que vai ganhar a batalha da globalização com o paradigma de um pequeno país, ou mesmo um grande país, fechado sobre si próprio, engana-se profundamente, porque é aderindo a um paradigma de abertura que podemos lidar melhor com este desafio que é a globalização. Eu queria, em cima do que o senhor colocou, que o senhor analisasse uma questão justamente relacionada aí às relações do Brasil e Bolívia, sem pretender que o senhor interfira. Compete ao Brasil. Eu queria pegar um paralelo com a Europa. A Europa, em plena Guerra Fria, foi construído um gasoduto da Rússia para a Europa que garantiu, inclusive, a energia da Europa em períodos críticos aí. O Brasil, nessa posição de assumir a liderança, nós temos hoje um país instável, que é a Bolívia, um país ainda um pouco desajeitado, um presidente que é um pouco desajeitado para temas internacionais e tudo mais, e temos na Venezuela uma proposta de construção de um gasoduto que integraria toda a América do Sul. Quer dizer, vocês, no período de Guerra Fria, correram esse risco. O Brasil deveria, à medida que haja uma integração e uma compatibilização de interesses, o senhor acredita que isso exerce um papel moderador sobre os vizinhos e pode significar uma redução, digamos, de conflitos, ou pode expor o projeto a uma vulnerabilidade futura? Bom, em primeiro lugar, não é uma questão diplomática
da minha parte, mas quero dizer que, obviamente, que isso é uma decisão que tem de ser tomada pelo Brasil, pelas suas autoridades democráticas. Mas se fosse na Europa, com a Sibéria... Em tese geral, o que eu posso dizer é o seguinte: nós, na Europa, todo o nosso modelo foi um modelo de integração política por aquilo que às vezes se chamou integração funcional. Ou seja, puseram-se em conjunto fatores que eram nacionais, de forma a que houvesse uma interdependência. A ideia básica é a ideia de interdependência. Aliás, a Comunidade Europeia começou com o carvão e com o aço. Precisamente cá está uma fonte de energia, o carvão. Na altura não havia ainda a exploração do gás natural. E a ideia foi, vamos colocar uma interdependência, incluindo redes, portanto, tudo que sejam redes regionais, para tornar impossível uma guerra. Claro está que isso baseou-se num paradigma de valores comuns. Todos os países que fundaram a União Europeia eram democracias pluralistas, não eram semidemocracias, eram democracias. Mas quando veio o gasoduto da Sibéria, existiam outros valores lá, outros vizinhos. Certo, mas não foram, nós não nos integramos na Sibéria, nem na Rússia, nem a Rússia se integrou. Não. Isso, com certeza, isso temos relações de tipo comercial e de transporte de energia, não apenas com a Rússia, com a África do Norte. Eu celebrei na altura, estava em Portugal, um acordo para o pipeline que vem da Argélia, quando havia grandes ataques terroristas, como sabem, na Argélia do FIS. E até hoje não houve um único problema no fornecimento de gás natural da Argélia para a Espanha e para Portugal. Portanto, isso é outra questão. Agora, saber se é isso, no caso latino-americano, que vai dar ou que vai permitir o avanço de uma integração regional, isso, obviamente, é uma questão cuja avaliação competirá, sobretudo, a quem conhece melhor a região do que eu. Não sou eu que vos vou dar conselhos nesse domínio. Presidente, por favor. Nessa linha, eu entendo que a sua posição em relação ao que nós devemos fazer ou não fazer, que tipo de acordo devemos fazer, é perfeitamente válida. Agora, eu gostaria de saber o seguinte: a Venezuela deve aderir ao Mercosul já em julho deste ano. O que isto muda para a União Europeia, porque aí trata-se da União Europeia, esta adesão da Venezuela, feita de uma maneira muito rápida, inclusive, e bastante questionável por vários analistas. O que muda para a União Europeia ter a Venezuela como um membro do Mercosul? É uma decisão que compete à Venezuela e aos outros membros do Mercosul. Mas a União Europeia... Não, nós estamos disponíveis para fazer um acordo com o Mercosul, como estávamos antes, um acordo de associação. Para já houve uma consequência, é que a comunidade andina está em crise. Claro. Porque a Venezuela saiu da comunidade andina, a Bolívia está a hesitar. Eu tive uma reunião agora em Viena, nesta cúpula que houve, Europa, América Latina, eu tive uma reunião, eu próprio, com o presidente da Bolívia, o novo presidente, Morales, e também com o presidente do Peru, o presidente do Equador e o vice-presidente, o presidente estava em campanha eleitoral, não pôde ir, da Colômbia. E nós percebemos que a comunidade andina está em crise porque não sabe ainda o que vai fazer, se vai verdadeiramente existir. Quanto ao Mercosul também, há alguns problemas, como sabem. Não? E isso nós devemos dizer que lamentamos, sinceramente. Porque nós entendemos, e isso faz parte um pouco talvez da nossa doutrina, que mesmo os grandes países têm necessidade de alguma integração regional. Que neste mundo globalizado, entre a dimensão nacional e a dimensão global, é importante haver, até para o maior equilíbrio no mundo, grupos regionais. E por isso faz todo o sentido o Mercosul. Agora, se o Mercosul quer incorporar a Venezuela, é uma decisão do Mercosul. Nós estamos disponíveis para trabalhar com o Mercosul, com ou sem a Venezuela. Não afeta nada. Não afeta de forma nenhuma desse ponto de vista, desde que se cumpram, obviamente, os compromissos que estão estabelecidos. Presidente, eu queria exibir aí uma pergunta do ex-ministro da Fazenda, Rubens Recupero, que também foi secretário-geral da UNCTAD, a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, que fala do Mercosul. Vamos ver. Doutor Durão Barroso, por que a União Europeia e a Comissão Europeia não contemplam a possibilidade de repensar as atuais negociações com o Mercosul, já que há tempos vê-se que não vai se conseguir um resultado satisfatório devido a posições, quem sabe, pouco realistas? E
a procurar uma abordagem em que a liberalização, seja de agricultura do lado europeu, seja em serviços e bens industriais do nosso lado, seja gradual e progressiva, criando-se ao mesmo tempo incentivos concretos para investimentos europeus na agroindústria brasileira, em especial no álcool como combustível, nas carnes, nas outras áreas em que o Brasil tem vantagens comparativas e, dessa forma, criando comunidade de interesses e não conflitos. Bom, a ideia é mais ou menos a nossa ideia. A nossa ideia do acordo de associação com o Mercosul não é apenas um acordo comercial. É precisamente um acordo também para a promoção de investimentos, é também um acordo até com alguma dimensão política. Se conseguirmos um acordo de associação à União Europeia, a Mercosul, teremos a maior zona comercial do mundo, que poderá, precisamente como sugere o embaixador Recupero, e muito bem, explorar sinergias. Ontem mesmo, no encontro que tive com o Presidente Lula, falámos do que se pode fazer em conjunto no domínio dos biocombustíveis. Eu próprio vou convocar em Bruxelas uma conferência internacional sobre biocombustíveis. Agora, a questão é esta. Devemos desistir do Mercosul? Eu acho que não. Sei que há dificuldades, mas penso que ao mesmo tempo que procuramos avançar na rodada de Doha, era útil e é útil chegarmos a um acordo mais abrangente, que não seja só comercial, um acordo de associação Mercosul-União Europeia. Cláudia. O senhor disse que apela para o Brasil ter um papel de liderança na América do Sul nesse momento conturbado. O senhor acha que o Brasil não está tendo esse papel de liderança? E o senhor falou sobre isso com o presidente Lula? O senhor fez esse apelo a ele? Eu não disse que não está tendo, estou a dizer que tenha, que se mantenha, desde logo pelo seu exemplo. O facto do Brasil ser uma democracia competitiva, pluralista, é desde logo um elemento de liderança. O que eu lhe posso dizer é o seguinte. Ainda agora estive nesta cúpula de Viena e falei com a maioria dos presidentes de chefes de Estado latino-americanos. E eles olham muito para os sinais. E muitas vezes vê-se que há quem fale com voz mais forte. Bom, quem fala com voz mais forte na América Latina são aqueles que fazem apelos ao populismo primário, ou são as grandes democracias, como é o caso do Brasil, ou como são países com grande sucesso económico, como é tipicamente o caso do Chile. O nosso desejo, independentemente de qualquer questão ideológica, seja de esquerda ou de direita, seja de centro, é que a América Latina seja um parceiro sério, credível da Europa na base de princípios de racionalidade, de modernidade. Não é? Hoje em dia no mundo está muito na moda a Ásia. No mundo mais desenvolvido, na Europa, nos Estados Unidos, a Ásia, a China, que aparece um pouco quase como um Eldorado. Eu entendo que nós, europeus e latino-americanos, e não é só pela minha nacionalidade portuguesa, eu entendo que temos um património de civilização e de cultura extraordinário. Eu acredito no futuro da América Latina. Mas para isso deve ser uma América Latina moderna, uma América Latina que defenda economias abertas e não economias fechadas, mas que também defenda ao mesmo tempo coesão social. Porque, como já tive a ocasião de dizer aqui no Brasil, a coesão social não é apenas uma exigência de justiça social, é também uma condição para o desenvolvimento económico sustentável. André. Presidente, o senhor disse que acredita no acordo com o Mercosul, que seria ótimo que a União Europeia e o Mercosul chegassem a um acordo. Paralelamente a isso, nós temos uma grande negociação que envolve praticamente o mundo inteiro na OMC. E nos dois casos, pelo menos a visão que se tem daqui, cabe ao senhor, como representante da União Europeia, o papel de vilão, de certa forma, porque existe uma pedra no caminho que é o tema da agricultura. É um tema que a gente, aliás, daqui nem consegue entender por que ganha uma dimensão tão grande, mas o fato é que existe a impressão generalizada é que se não houver uma substancial melhora nas propostas sobre a liberalização dessa área que é a mais fechada no comércio mundial, quer dizer, o mundo está cada vez mais aberto, como o senhor disse, mas essa área continua extremamente fechada. Se não tiver um avanço substancial aí, tem-se a impressão, pelo menos, de que
nenhum acordo, nem outro pode chegar a bom termo. Quer saber o que o senhor pode dizer sobre isso como, enfim, como presidente, o que a União Europeia está disposta a fazer nesse terreno e se o senhor acredita que esses dois acordos, ao fim e ao cabo, vai resultar em alguma coisa positiva? Eu acredito que é possível, não é fácil, mas é possível e é desejável que se chegue rapidamente a um acordo na rodada de Doha. É um acordo que é importante por razões económicas, por razões políticas e por razões de solidariedade social. Por razões económicas, porque é uma ajuda enorme ao comércio mundial e, portanto, ao crescimento económico. E a economia mundial precisa de boas notícias, até por causa da situação de energia. Seria um fator acrescido de confiança dos investidores e dos mercados. Segundo lugar, por razões políticas. Nós, e digo nós, União Europeia e Brasil, defendemos o multilateralismo. Então temos de mostrar que o multilateralismo dá certo, que funciona também no domínio comercial, para evitar comportamentos unilaterais que possam criar instabilidade também no domínio económico. Em terceiro lugar, porque a rodada de Doha não é só para o comércio, é para o desenvolvimento. E por isso também poderemos ajudar de forma maior e mais vigorosa os pequenos países, os países mais pobres do mundo que precisam da nossa ajuda. Por isso queremos... Agora, a segunda parte da sua questão tem a ver com a questão agrícola. Vamos ser claros. Há alguns problemas na questão agrícola, mas a visão da Europa protecionista é absolutamente falsa. Vou-lhe dar alguns números. As exportações do Brasil, agrícolas, 38% das vossas exportações vão para a Europa. Apenas 8%, não chega a 8%, vai para os Estados Unidos. A Europa está disponível para, a partir de 2009, importar dos países menos avançados do mundo tudo com tarifa zero, excetuando, obviamente, armas. É a chamada Everything But Arms Initiative, uma iniciativa tudo sem ser armas. A Europa tem o mercado mais aberto do mundo. Temos, é verdade, ainda alguns subsídios na agricultura que temos vindo gradualmente a reduzir e anunciámos agora em Hong Kong o fim dos subsídios à exportação a partir de 2013. Poderemos eventualmente fazer ainda um último esforço para o acordo, desde que outros também façam. E quem são os outros? Estados Unidos, que têm que fazer algum esforço, sobretudo por causa dos apoios domésticos à agricultura que fazem, e também o G20, e aí o Brasil tem um papel de liderança indiscutível para a liberalização no capítulo industrial e no capítulo de serviços. Portanto, se todos fizermos, G20, incluindo o Brasil e a Índia e outros, Estados Unidos, Europa, estamos disponíveis para um último, esforço de compromisso, porque, pelas razões que disse há pouco, acho que seria muito bom para a economia mundial que houvesse um acordo na rodada de Doha. Por que Doha empacou, na verdade? Diga? Por que Doha não foi para frente? A PAC, a Política Agrícola Comum dos países europeus, ainda é, sim, bastante protecionista. As vacas francesas recebem um tratamento especialíssimo. E recebem um tratamento especialíssimo porque, em boa parte, a agricultura europeia integra o pacote do chamado Sistema de Bem-Estar Social Europeu, do qual eu acho que a Europa não vai abrir mão de jeito nenhum. O Brasil, de fato, tem essa relação superavitária na agricultura com a União Europeia, mas porque a nossa agricultura é muito competitiva, ou pelo menos era antes do desastre cambial que está se anunciando por aí. Né? O Brasil é muito competitivo e por isso consegue. Agora, que existe uma proteção excessiva, existe, tanto é que vocês reformaram a PAC, estendendo até 2013 medidas ali para ir diminuindo os subsídios. Agora, o que parece é que fica um jogo de empurra entre a Europa e Estados Unidos, dizendo assim, não, o mais protecionista é você, não sou eu, o mais protecionista é você. E, na verdade, o terceiro mundo, ou a América Latina, ou o Mercosul, não tem o que dizer. O que o senhor está me dizendo, nos dizendo em última instância, é que não há mais nada a fazer de substancial na PAC europeia. É isso a concessão. Ou então, quais são as concessões que ainda podem ser feitas? Só para completar, vamos lembrar que o subsídio europeu à agricultura é muito expressivo. Quer dizer, estamos falando de dezenas de bilhões de dólares
E, grosso modo, 3 vezes pelo menos em termos de subsídio, 3 vezes do americano, que também é muito... E a alegação de que é uma ajuda para o agricultor, o pagamento pela preservação da ecologia e para o agricultor também é um conceito, digamos, um tanto forçado também, né? Não é forçado. A questão é a seguinte, vamos lá ver, a política agrícola comum é uma política fundadora da União Europeia. E nós temos vindo a fazer essa reforma. E foi anunciada já em 2004 mais uma reforma que já leva a que se reduzam os subsídios com efeito de distorção. Porque nem tudo o subsídio tem um fator, tem uma consequência de distorção. Há, de facto, uma mudança na política agrícola comum, que de antes era subsídio à produção, quer dizer, a União Europeia pagava aos produtores para fazerem determinadas coisas e, independentemente de serem ou não serem essas produções ditadas pelo mercado, eles eram subvencionados e agora mudámos essa política e estamos a mudar. Ainda há, obviamente, um fator de proteção, eu não nego isso, só que não corresponde ao mito da Europa fechada. A verdade é que para o desenvolvimento rural, porque na Europa não se quer prescindir totalmente de uma dimensão de ruralidade que há. É por isso que se procura, por exemplo, apoiar melhores condições de vida nas áreas rurais, que se procura apoiar algumas formas de agricultura biológica, preservação ambiental no campo. Isso existe e vai continuar a existir. Sendo de qualquer maneira, podemos dizer que se reduziu já a maior parte dos mecanismos de subsídios que distorcem o comércio mundial. Mas eu podia agora, mas não queria estar aqui a negociar em público, dizer o que é que o Brasil, quer dizer, as pautas aduaneiras do Brasil, que são... Se formos a ver, os senhores sabem quanto é que custa aqui o vinho, aqui no Brasil, comparado com o que custa na Europa? As tarifas elevadíssimas que paga qualquer produto, vinho, o vinho francês, o vinho italiano, o vinho espanhol, o vinho português, para entrar aqui, bom, é uma tarifa muito mais elevada, muitíssimo mais elevada do que as tarifas europeias, que são, em média, muito mais baixas. E nos produtos industriais, em que as tarifas, a média brasileira, a média, digamos, chamada média de referência, depois há tarifas efetivas mais baixas, mas é de 30%, enquanto que na Europa é de 4%. Bom, por isso, temos de fazer todos um esforço, Eu não vou negociar aqui porque, com a plateia brasileira, quase que me convencem, dada a vossa simpatia e a vossa persuasão. Mas o que quero dizer é o seguinte, vamos todos fazer um esforço para limar essa última aresta, que passa pelo seguinte: a Europa tem de fazer ainda mais algumas concessões na parte agrícola, certo? Isso é o meu trabalho, o meu e do comissário Mandelson, que é convencer os 25 países, olhem que não é fácil, olhem que a Comissão está sempre a puxar para mais concessões aí, mas temos de ter os 25 connosco. O Brasil tem que abrir mais na área industrial e na área dos serviços, cortes reais, não é apenas cortes virtuais, e os Estados Unidos também têm que fazer um esforço. E se for assim, temos acordo. Vamos pegar um exemplo histórico português, falando em vinhos. Vocês montaram, quando se faz integração comercial entre desiguais, a gente tem uma experiência histórica muito repetida pelos historiadores, que foi o acordo entre Portugal e Inglaterra, que facilitou para Portugal a entrada do vinho português na Inglaterra com algumas vantagens tarifárias e facilitou para a Inglaterra a redução tarifária para equivaler a outros países por seus produtos industriais. E houve uma grande comemoração lá em Portugal e no final do período a Inglaterra, com o ouro português, indo para a Índia, fazendo toda aquela estratégia dela, virou a maior potência do mundo e Portugal amargou aí um período terrível de decadência. O senhor não acha que quando se pega padrões de desenvolvimento tão díspares entre a Europa e a América do Sul, tentar estabelecer a isonomia, a igualdade entre regiões tão desiguais não vai significar legar para o Brasil e para a América Latina o destino de produtor de produtos primários que nunca levou ninguém a um desenvolvimento sustentado? E eu conheço bem esse... Presidente, me perdoe para acrescentar agora o que o Nassif disse, e existe também a seguinte desvantagem. Quando a Europa ela integra um país pobre, esse país pobre ele recebe um certo tipo de subsídio até que ele chegue ao padrão de renda e ao padrão de produtividade do país mais rico que estava dentro da União antes dele. Quando se trata de um parceiro de fora da Europa, obviamente que esse mecanismo inexiste e ninguém está reivindicando a existência desse mecanismo. Simplesmente significa que passa-se a operar em termos de uma união entre desiguais. Bom, em primeiro lugar, não é totalmente verdade o que diz. A Europa tem, com os países ACP, os países África, Caribas e Pacífico, um sistema extremamente generoso de ajuda ao desenvolvimento.
A Europa é, de longe, o maior dador de ajuda ao desenvolvimento e procuramos fazer com que essas economias subam. O que, aliás, às vezes causa alguns problemas em termos de comércio. Porque, por exemplo, o açúcar, que agora nós reduzimos o apoio ao açúcar, que foi muito bom para a economia brasileira, mas que está a ameaçar de ruína alguns países da África e das Caraíbas, porque são países muito mais pobres e países que estavam muito mais dependentes da produção do açúcar e que eram fornecedores tradicionais da Europa. Mas a questão de fundo que me foi colocada, a propósito do Tratado de Methuen, eu não concordo que seja essa a razão de algumas dificuldades históricas de Portugal, houve muitas outras, mas a razão que me coloca é esta: deve fazer-se uma isonomia, deve-se ter um tratamento equivalente para os países mais desenvolvidos e menos? A minha resposta é não. E estou de acordo com o que disse o Presidente brasileiro, que os mais ricos devem fazer mais sacrifícios, é verdade. E nós não estamos a pedir ao Brasil para pôr as tarifas alfandegárias para produtos industriais como a Europa põe, não estamos de forma nenhuma a pedir isso. Estamos a pedir que façam um esforço também. Deixa eu fazer uma pergunta em relação... E nós, portanto, tem que ser, digamos, esforços proporcionais. Agora, todos têm de fazer. E vamos lá ser muito honestos e muito sinceros. O Brasil não é o Burkina Faso. O Brasil não é a Guiné-Bissau. Quando se fala em mundo em desenvolvimento, bom, o Brasil é uma grande economia emergente. Portanto, uma coisa é darmos aos chamados PMAs, os países menos avançados, uma entrada com tarifa zero, que é o que já vamos dando agora. Outra coisa é o Brasil, que é uma das economias emergentes. O Brasil, ou a Índia, ou a China, que estão, digamos assim, para usar uma linguagem futebolística, estão noutro campeonato. E por isso o meu apelo é que todos façamos um esforço, sem atirar culpas uns aos outros, porque isso não resolve nada. É preciso evitar esse perigo, que dizia ali o André Laozi, com razão, que é agora haver passa-culpas. Todos têm de fazer um esforço, se queremos verdadeiramente um acordo. Eu acho que esse acordo era bom para o Brasil, permitam-me que eu diga, como amigo também que sou do Brasil, porque o Brasil tem um potencial, não só na agricultura. Aqui no Brasil fala-se quase sempre de agricultura, mas o Brasil tem uma indústria pujante que só vai ganhar com a liberalização. Mesmo alguma concorrência acrescida aqui não é mau para o Brasil. Vai dar maior eficácia e maior eficiência do ponto de vista competitivo e vai dar mais mercados fora do Brasil. Portanto, não reduzamos a rodada de Doha à questão agrícola, que é sem dúvida importante, mas não é o alfa e o ômega da economia mundial. Presidente, uma questão que o senhor veio conversar no Brasil, suponho eu, é algo que interessa muito aos brasileiros e eu queria saber se já está decidida, que é a questão da TV digital. A União Europeia tem uma proposta, o Brasil, ao que tudo indica, que a gente acompanha no noticiário, pende para a solução japonesa. Eu queria saber se o governo brasileiro sinalizou na direção de que isso não está resolvido ainda. Bom, em primeiro lugar, é uma proposta comercial. São firmas da União Europeia, sim, que nós apoiamos, que apresentam uma proposta que nós consideramos a melhor. É um sistema que está tecnologicamente comprovado em mais de 50 países e pensamos que seria útil e estaríamos disponível para o fazer se o Brasil quiser, que não fosse a norma europeia, como agora se diz, a norma europeia, digamos, por contraposição à norma japonesa e à norma americana, mas que fosse uma norma euro-brasileira. Estaríamos disponíveis para integrar um contributo brasileiro, fazer um pacote tecnológico também de transferência de tecnologia, porque seria, obviamente, uma forma não só de conseguir fixar deste mercado, mas também todo o mercado da América Latina. E achamos que há um grande argumento, que é um argumento de natureza cultural. É que hoje em dia as tecnologias de informação e as tecnologias de televisão têm a ver também com os conteúdos. E, ao fim e ao cabo, no Brasil fala-se uma grande língua de base e de raiz europeia. Não? Nós estaríamos disponíveis a ver com o Brasil um programa também de conteúdos, de apoio ao cinema, de apoio à produção, de apoio a uma maior divulgação de todo, digamos, o conteúdo cultural que é, em larga medida, comum ao Brasil e à Europa. Agora, respeitaremos a decisão. De facto, as notícias que chegam é que já está praticamente decidido a favor de outro modelo. Mais uma vez, nós apresentámos às autoridades brasileiras as nossas posições e o Brasil decidirá. Não Mas é também não aqui... sai daqui com a notícia oficial de que está decidido. Não, a informação que eu tive ontem, precisamente, é de que não está ainda tomada uma decisão final. O senhor acreditou? Eu acredito. Normalmente, eu acredito na boa-fé das pessoas. Agora, também sei que foram avançados, sei que é público, não é segredo nenhum, foram, de facto, já
dado passos muito avançados na negociação com o Japão. Eu recentemente estive no Japão e vi isso na própria imprensa japonesa. Portanto, não vamos fazer disso um casus belli. Eu acho sinceramente que é uma pena se perdermos essa oportunidade. Eu digo com muita franqueza. Porque há mais do que a questão comercial aí. Há mais do que o investimento. Há uma questão que podia dar uma sinergia muito grande, porque a televisão é comunicação. A televisão não é só a tecnologia. É tecnologia, mas tem uma parte enorme de comunicação. Na sua opinião, quais são os interesses que estão em jogo? Por que é que existe... Por que é que essa questão, afinal de contas, acabou surgindo? Se são muitos os analistas que demonstram que o modelo europeu seria melhor para o Brasil, mais abrangente, pegando mais áreas. Por que, afinal de contas, existe essa questão tão misteriosa no Brasil, na sua opinião, sobre a TV digital? Eu não posso responder a isso. Eu sei que é a nossa posição. Desculpe, presidente. As operadoras de telefone, elas poderiam também retransmitir o conteúdo no sistema europeu? Bom, eu agora não posso entrar no detalhe da negociação. A nossa informação é que o nosso sistema é, de facto, o que está mais difundido no mundo, não? Mais do que o dos nossos concorrentes, que estão muito, digamos, autocentrados. Não? E estaríamos disponível, obviamente, a ver contrapartidas também com os nossos parceiros brasileiros em termos de transferências de tecnologia. Agora, não vamos entrar aqui numa negociação técnica. Nós respeitaremos a decisão que as autoridades brasileiras tomarem. Com certeza que, se falarem com os concorrentes do modelo europeu, eles dirão que o modelo deles é melhor. Eu não quero, de forma alguma, estar a pôr em causa a boa-fé das diferentes partes envolvidas. Eu digo agora, do ponto de vista político, acho que é uma oportunidade perdida, sinceramente, para o Brasil, na sua relação com a Europa, se não conseguirmos aqui chegar a um acordo. Infelizmente, parece-me que já se avançou, de facto, muito em relação a outro Presidente, a União Europeia estaria disposta a melhorar a sua contrapartida? E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: eu escutei de uma pessoa da comissão que o Brasil, quando conversa com a União Europeia, só quer falar de comércio. E a União Europeia quer uma aproximação muito maior com o Brasil. Quer falar de política, quer falar de meio ambiente, enfim. Então, queria saber essas duas. Não, a primeira questão que me põe, a resposta é sim. Estaríamos disponíveis para melhorar. O quê? Bom, isso temos que negociar. Ou seja, se o modelo europeu for escolhido pelo Brasil, nós temos outros instrumentos de natureza mesmo, digamos, mais política, que poderíamos ver com os nossos parceiros brasileiros. Porque, como eu disse, há aqui uma dimensão que ultrapassa a questão meramente tecnológica. Quanto à questão, deixe-me terminar agora, quanto à questão da relação mais geral, eu acho que o interesse é de ambos os lados, sinceramente. Não, mas dizem que o que eu escutei na Comissão Europeia, lá em Bruxelas, é o seguinte: o Brasil, a gente tenta falar com o Brasil mais do que comércio. A gente quer falar com o Brasil, a gente fala mais, e o Brasil só quer falar de comércio. Mas eu ainda ontem estive com o Presidente do Brasil e garanto-lhe que não falámos só do comércio. Falámos da situação política na América Latina, falámos da cooperação, por exemplo, na energia, nos biocombustíveis, que acho que é um domínio fabuloso, em que o Brasil pode ter um papel de liderança, e já está, de certa forma, a ter um papel de liderança global, não apenas regional. Falámos da cooperação de bolsas de estudo para o Brasil. O Brasil é o país, neste momento, que recebe mais da União Europeia apoio em termos de mestrados científicos, portanto, acesso também a programas de investigação científica. Portanto, e da parte do Brasil, tivemos uma boa reação em tudo o que tem a ver com o diálogo político. Portanto, eu acho que o interesse é comum, mas é boa a sua pergunta no sentido que sublinha que não devemos falar só do comércio ou só da agricultura. A relação que há com o Brasil, a relação que eu próprio quero ajudar a consolidar, e aí, por que não dizê-lo, a minha ligação ao Brasil, até pelo facto de ser português, é uma relação de civilização e de cultura, no sentido amplo. E temos de dar uma maior densidade em todos os domínios a esta relação Brasil-Europa, incluindo o domínio político e o domínio ambiental e o domínio social. Natália. Presidente, eu gostaria de, já que na medida em que o senhor está falando a Europa,
partindo do pressuposto de que existe um tipo de comportamento comum em alguns planos, e obviamente na questão de Doha, a Europa tem uma delegação única, etc., eu gostaria de lhe perguntar a respeito da Europa como projeto de unificação diplomática, que realmente existiu dentro de toda a ambição de Maastricht e que depois ela foi abandonada aos poucos na medida em que na prática ela não funcionou. 2003 foi um ano muito traumático para a Europa porque ela gostaria de ter se posicionado de uma única maneira com relação à invasão do Iraque. O que aconteceu é que alguns governos, inclusive o seu da época, Portugal, apoiaram a invasão do Iraque, alguns governos como o da Espanha na época apoiaram a invasão do Iraque, o Reino Unido obviamente apoiou a invasão do Iraque e participou dela ativamente, e outros como a França e a Alemanha não o fizeram. O senhor acha que o Iraque foi uma espécie de um grande trauma do qual esse projeto de unificação do comportamento diplomático europeu ainda não se recuperou e provavelmente não vai se recuperar tão cedo? Não. Foi uma ferida, obviamente que foi difícil, porque uma questão tão importante não se conseguiu chegar a um acordo. Estamos agora a tentar evitar que o mesmo aconteça a propósito do Irão, porque é uma questão que tem um potencial gravíssimo e estamos a tentar unir os países. Agora eu quero ser muito franco e muito objetivo com os senhores. Eu não pretendo, nem nunca pretendi, que a Europa tenha um grau de integração total. A Europa não é os Estados Unidos. A Europa não é um país, nós somos 25, vamos ser 27 países. Não há nada comparável, em termos de países independentes, países soberanos, nunca houve na história nada de comparável ao nível de integração a que chegamos. Mas não pretendemos ser um sistema político completamente integrado, fusionado. Não, não somos assim. Portanto, há de facto, muitas vezes, um trabalho a fazer de aproximação de posições. Nas Nações Unidas, a Europa vota os 25 países, e até já 27, porque alinharam as posições com os 25 países da União Europeia, mais todos os que querem ser candidatos, que há muitos na fila de espera, muito mais de 90% das vezes votam exatamente da mesma maneira nas Nações Unidas. O que acontece é que, às vezes, numa questão tão sensível como essa, que era o Iraque, aí podemos dividir-nos. E com certeza que isso teve um impacto negativo que eu não procuro de forma alguma esconder ou subestimar. Eu penso que, quando façam uma análise da Europa, não comparem com um país só, como é o Brasil, ou como é os Estados Unidos, ou como é a China. Comparem com outros grupos de países. E aí vão chegar à conclusão que não há nada que alguma vez tenha avançado tanto em termos de união como este projeto de integração europeia. O senhor citou os países candidatos. De fato tem uma lista grande. O senhor poderia dizer um pouco qual, na sua opinião, é o limite, pelo menos um limite num prazo razoável, particularmente citando o caso da Turquia, que é um caso emblemático, um país grande, um país muito diferente da maioria. É um debate que uma coisa, a expansão da União Europeia hoje, ela está um pouco limitada porque existe um rechaço da opinião pública a uma expansão ainda maior. É esse o principal motivo para não ter mais países realmente? Há um debate neste momento na União Europeia sobre isso. É preciso não esquecer que foi há 2 anos que passámos de 15 para 25 países. Num só dia, passámos de 15 para 25. E, portanto, estamos ainda daquilo que eu chamo um processo de digestão desta nova realidade. Sendo assim, o que é que se vai passar? Já começámos negociações com 2 candidatos, a Turquia e a Croácia. E já demos estatuto de candidato a um outro país que é a ex-República Jugoslávia da Macedónia. Todos os países dos Balcãs querem vir a ser um dia membros da União Europeia. Nós não lhes demos ainda esse estatuto, mas dissemos que têm uma perspectiva, se fizerem reformas políticas e económicas, de o conseguir. Portanto, aquilo que é previsível no futuro, que não posso localizar exatamente, é que tínhamos estes países membros da União Europeia. A Turquia põe problemas especiais, é verdade, pela sua dimensão, por aquilo que é uma realidade cultural em larga medida diferente, e há um debate neste momento na Europa sobre a Turquia. A verdade é que, unanimemente, os países membros da União Europeia decidiram começar as negociações com a Turquia. E se a Turquia fizer as reformas económicas e políticas, penso que poderá vir a ser membro da União Europeia. Mas será um processo longo, sem dúvida, e um processo complexo. Mas a verdade é que, neste momento, na União Europeia, se está a pensar mais na consolidação
ainda que continuando o processo de alargamento e, por exemplo, as negociações com a Croácia estão a avançar a bom ritmo e a Roménia e a Bulgária vão entrar, em princípio, em janeiro de 2007, se cumprirem as condições que agora foram claramente identificadas como o resto do trabalho que falta fazer. Maria Lúcia. Por favor. O senhor disse, presidente, que a Europa não é os Estados Unidos. Nós sabemos, também que a Europa tem uma posição de defesa, como o senhor acabou de dizer há poucos minutos, em relação ao sistema multilateral. Temos também conhecimento dos acordos de livre comércio que os Estados Unidos têm feito, principalmente aqui na nossa região. E nós estamos, até o momento, como o senhor certamente sabe, não estamos participando mais ativamente dessas negociações. Então, partindo do princípio que a Europa não é os Estados Unidos, nos acordos regionais, que o senhor coloca como sendo importantes, e eu também acredito que sejam, dos temas novos que não são comerciais, para nós sairmos da questão estritamente comercial, eu vou colocar alguns que estão nos acordos preferenciais dos Estados Unidos e de uma maneira menos intensa nos acordos da Europa. Eu gostaria que o senhor me dissesse quais são os temas mais relevantes. No que começa com investimentos, a questão de propriedade intelectual, a questão trabalhista ou questão ambiental, a questão de serviços, e o tema de segurança jurídica ou de reformas institucionais, que são novos temas que fazem parte dos acordos preferenciais dos Estados Unidos para a região CAFTA, NAFTA, o exemplo, evidente, a referência ao NAFTA, e eu conheço que os tratados regionais são diferentes da Europa, mas do seu ponto de vista, quais são os temas mais importantes que não são os temas comerciais? A agricultura, a indústria que nós ficamos discutindo anteriormente. Todos esses temas que eu citou são importantes e nós podemos contemplá-los. De uma forma geral, varia. Nós temos nos acordos de associação, por exemplo, com o México, nós temos um acordo de associação com o México. E é um acordo de associação com o México que foi extremamente vantajoso para o México. Aumentou imenso o investimento europeu no México. E, por isso, não é apenas uma dimensão comercial. São determinadas garantias nessas áreas que referiu. Respeito da propriedade intelectual é muito importante. Muitas vezes, cooperação no domínio regulatório, que é também importante, é um domínio a explorar. O diálogo político também faz parte do acordo de associação. Condições do ponto de vista, obviamente, de respeito dos direitos humanos, da democracia, é obviamente um pressuposto, neste caso, realizável. Portanto, e também diálogos, como já temos também com o Brasil, mesmo sem termos um acordo formal de associação, no domínio da energia, no domínio do ambiente, no domínio dos transportes. Portanto, é importante o que disse, porque não podemos pensar no futuro em acordos meramente comerciais. O comércio é, sem dúvida, extremamente importante, mas nem tudo se resume ao comércio. Natália, presidente, por favor, o senhor me permita fazer um pequeno exercício de imaginação. Eu fiquei muito chocado há 2 anos atrás, quando a Turquia estava negociando se ela iria ou não iniciar negociações para a adesão dela com a União Europeia, sobre aquilo que a União Europeia pedia a ela e aquilo que a União Europeia concebia como sendo uma modernidade e uma questão de democracia. Então, a chamada lição de casa eram brochuras que totalizavam 7.000 páginas. Essas 7.000 páginas, então, eram instruções de como operar um judiciário mais ágil, mais honesto, mais eficiente, como simplificar a questão tributária, como modificar a legislação trabalhista, como laicizar alguns setores da sociedade turca que ainda possam estar eventualmente contaminados, etc. Então me deu a seguinte vontade: eu gostaria de pegar essas 7.000 páginas e saber se algum outro país do mundo que não é candidato pudesse fazer uma espécie de um exercício hipotético para saber se ele poderia entrar ou não na União Europeia. E eu fiquei meio convencido de que o Brasil jamais entraria na União Europeia por esse critério, segundo os critérios que a professora Maria Lúcia disse agora. É preciso que o judiciário seja muito ágil, é preciso que ele jamais seja objeto de qualquer suspeita de vender sentenças, é preciso que o legislativo seja extremamente correto, é preciso que haja uma legitimidade na aplicação das leis. Então pensei, obviamente que nós não somos europeus e longe de mim pedir para o senhor para que o nosso país entre na União Europeia, mas acontece que o negócio é saber das condições, ou seja,
seja, justamente de que a União Europeia, ela definiu um critério que foi aceito pela Polônia, que foi aceito pela Bulgária e assim por diante, e esse critério, para quem será que ele se aplica? Inclusive os países que se dizem altamente democratizados, a China provavelmente não se aplicaria, a Índia provavelmente não se aplicaria. Então, será que para o Brasil se aplicaria? Eu duvido muito, mas, por favor, eu gostaria que o senhor dissesse sim ou não. Bom, vamos lá ver. Em relação à União Europeia, de facto, o que nós temos nos tratados é o seguinte: poderão aspirar a ser membros da União Europeia todos os países europeus que realizarem determinadas condições. Condições económicas, mas também condições políticas e jurídico-institucionais. Não estamos a impor nada. São os países que pedem para aderir à União Europeia. Não é a União Europeia que pede para os países aderirem. Portugal, a seguir à ditadura, também teve que se adaptar. A Espanha teve que se adaptar. A Grécia também. Portanto, se um dia aderir a Turquia que adere à União Europeia, não é a União Europeia que adere à Turquia. Isto é importante as pessoas entenderem e temos que ser completamente claros. Porque em determinadas matérias nós não podemos aceitar transigências ou facilitismo. Questões de direitos do homem, direitos das mulheres, liberdade religiosa, todas estas questões, nós não podemos aceitar que a União Europeia agora se transforme numa mera organização internacional, que são respeitáveis. Há organizações internacionais respeitáveis, como o Conselho da Europa, como a Conferência, agora a Organização de Segurança e Cooperação Europeia, como a NATO, por exemplo, que é uma organização de defesa, a OTAN, como aqui se diz. Mas a verdade é que não, a União Europeia é mais que uma organização internacional. É um projeto de vida em comum, como diria um grande filósofo espanhol, Ortega y Gasset. É um projeto de vida em comum que exige a adesão a determinados princípios e valores. O Brasil não vai, penso eu, pedir adesão à União Europeia, até porque é grande demais. Há quem gostaria, como Natália. Mas vendo do exterior, repara, o Brasil tem problemas, eu sei que dos problemas que o Brasil tem, eu conheço razoavelmente bem o vosso país, mas o Brasil é uma democracia. O Brasil é uma democracia pluralista. O Brasil já teve problemas sérios do ponto de vista político, mas foi capaz de os resolver institucionalmente no quadro institucional. Nós, quando dizemos na Europa, nós também temos problemas nos nossos países membros. Não temos de forma nenhuma uma ideia moralista de que estamos a dar lições aos outros. Agora, apesar de tudo, há níveis, há standards que são de facto relativamente elevados e que queremos manter para podermos viver em conjunto. Porque, repare, é uma questão concreta. Na União Europeia nós temos, por causa do mercado interno, que aceitar as sentenças dos outros tribunais. Se não confiamos nos sistemas judiciários dos outros países, isso inviabiliza o próprio mercado. Portanto, não é uma questão meramente, digamos, de valores do ponto de vista fundamental. É uma questão prática para a própria economia funcionar. Não se esqueça também que na Europa temos 12 países, vai agora aderir um outro, a Eslovénia, que têm a mesma moeda. A moeda em Portugal, na Espanha, na Alemanha, na França, na Itália, é a mesma. Portanto, tudo isto exige que o mercado funcione com o mínimo de diferenças entre os regimes jurídico-comerciais. Dr. Barroso, o senhor foi um militante, se é que a palavra pode ser aplicada, da causa do Timor-Leste, na independência do Timor, que hoje vive uma situação dramática, né, com o ressurgimento das milícias, enfim, com uma grande convulsão interna. E também vive a realidade de tropas estrangeiras indo para lá para tentar controlar a situação. Eu queria fazer duas perguntas curtas. Primeiro, o senhor acha que isso se supera? E segundo, se de alguma forma os países europeus vão entrar nesse processo? Eu acho que sim, que se vai superar e faço votos nesse sentido. O povo de Timor sofreu imenso ao longo da ocupação indonésia. Como disse, eu dei algum contributo também nas negociações com a Indonésia. Lembro-me que na altura os apóstolos da chamada Realpolitik me diziam que nunca seria possível Timor-Leste ser independente, porque a Indonésia era uma grande potência e não permitia regional, e a verdade é que foi possível, o que mostra que nem sempre os chamados realistas ou cínicos têm razão, que é possível, quando se acredita em valores, lutar por eles. Dito isto, temos acompanhado com preocupação estes últimos desenvolvimentos. Já alguns países anunciaram que iam enviar tropas a pedido das autoridades legítimas de Timor-Leste, a Austrália, a Nova Zelândia, a Malásia e Portugal, que é um país europeu, também já anunciou que iria enviar um contingente de forças militarizadas, a chamada Guarda Nacional Republicana, que tem um grande prestígio em Timor-Leste, porque durante a transição, precisamente, foi quem assegurou, quem garantiu as condições de segurança.
E por isso eu espero que agora se consiga, com um diálogo em Timor-Leste, superar estas dificuldades. Ao fim e ao cabo, é um país que ainda não tem 5 anos de vida independente e é natural que surjam algumas dificuldades. Esperemos que elas sejam ultrapassadas, porque o povo de Timor merece viver em paz. O senhor acredita que a Indonésia esteja por detrás da cisão que ocorreu nas Forças Armadas? E como interpretar o fato, digamos, de que alguns jovens saqueadores em Dili, isso há 3 dias atrás, andassem com o rosto coberto com as cores da bandeira indonésia? Isso não é muito curioso? Mas nós não temos nenhuma informação de qualquer intervenção negativa da Indonésia nesta última crise. Pelo contrário, temos informações de que há um excelente diálogo, uma excelente cooperação entre a Indonésia, que hoje é um país pluralista, e Timor-Leste. E tem havido um bom diálogo. Agora, não escondo que pode haver nas ex-milícias que foram alimentadas precisamente na altura em que a Indonésia não reconhecia Timor-Leste, possa haver quem utilize essas bandeiras e faça essas provocações. Mas, repito, não temos nenhuma indicação, absolutamente nenhuma, de qualquer intervenção negativa por parte das autoridades indonésias nesta crise. Reinaldo. Presidente, o Natália lembrou a questão do Iraque, que dividiu a União Europeia, e alguns países tiveram uma posição quase virulenta contra os Estados Unidos. Lembro, por exemplo, o caso da França, embora não tenha se mostrado disposta a devolver os corpos americanos que ficaram na Normandia, não é mesmo? Mas a França atacou os Estados Unidos com muita agressividade. Temos agora a questão do Irã. Ninguém precisa supor o que é que o seu Mahmoud Ahmadinejad pretende, porque ele mesmo disse, não é? Ele está fazendo enriquecimento de urânio e ele defende que Israel seja varrido do mapa. Não é um objetivo secreto dele. A Europa tem se mostrado muito relutante, né? Na minha opinião, tem tornado até os Estados Unidos relutantes em relação a isso. Eu lembro que o Churchill, quando se fez o Pacto de Munique em 1938, tem uma frase histórica, né, para o Chamberlain e para o Daladier, dizendo que entre a covardia e a guerra, eles escolheram a covardia e tiveram a guerra, não é isso? O que eu quero saber é o seguinte: não chegou a hora da União Europeia ser mais dura com o Irã? O Irã não está escondendo nada, não esconde. Se esconde alguma coisa, esconde o programa nuclear. Agora, o seu objetivo, que é destruir Israel, está claro, está dito. Aliás, isso está dito até numa carta patética que este senhor mandou para o presidente americano. Nós, na Europa, continuamos a apostar e a fazer tudo na via política ou diplomática nesta matéria. E, como sabe, há um chamado grupo de 3, são a França, a Inglaterra e a Alemanha, mais o secretário-geral da União Europeia para a Política Externa, o meu amigo Javier Solana, que estão a trabalhar com o Irã, e esta mesma semana vamos apresentar, em princípio, uma proposta que é uma proposta que, se o Irão recusar, será dificilmente compreensível que recuse. Porque a ideia básica é esta: é colocar à disposição do Irã e de todos os países que quiserem fazer enriquecimento do urânio para fins pacíficos, capacidades internacionais onde possam fazê-lo, mas sob controle internacional e não para desenvolver armamento nuclear. É verdade, como disse, que as declarações do presidente do Irã são extremamente graves. Quando um país diz, em relação ao outro que está ao lado, que o que ele deve é ser varrido do mapa, um outro membro das Nações Unidas, isto suscita, pelo menos, muitas interrogações acerca do que é que esse país quer fazer. E, sobretudo, também quando esse país está, de facto, a existir sob algumas das maiores reservas de petróleo do mundo e, pelos vistos, ainda quer mais fontes de energia, neste caso nuclear. Portanto, estamos muito preocupados, mas extremamente preocupados com os desenvolvimentos recentes nesse país, mas estamos a fazer um esforço e esperamos que outros nos acompanhem, nomeadamente os Estados Unidos, para que, pela via político-diplomática, se dê ao Irã possibilidades, porque tem esse direito também, de desenvolver pacificamente a sua capacidade nuclear, mas que, naquela região tão sensível, não se permita mais proliferação de armamento nuclear. Porque podemos ter uma situação muito, muito difícil. Quando o senhor menciona capacidades internacionais, é o seguinte: o Irã enriqueceu urânio fora do Irã. Por exemplo, na Europa, ou nos Estados Unidos, seja onde for. Não é instalações lá dentro do país. Mas é uma proposta que está a ser preparada. Nós queremos evitar a ideia de que é o mundo contra o Irã. Não nos parece que isso ajude. O que se passa é o seguinte: há países que querem desenvolver energia nuclear
e tem esse direito, mas devemos evitar a proliferação de armamento nuclear, sobretudo numa região como aquela, que é uma região que é extremamente perigosa hoje em dia. E acho que é uma ameaça não apenas para a paz regional, mas para a paz global, se houver um desenvolvimento de capacidades. Não vamos antecipar negativamente isso, vamos trabalhar para que eles aceitem. A respeito dessa questão da proposta, tem uma tecnicidade muito interessante. No mês de outubro do ano passado, a Rússia propôs ao Irã a formação de uma empresa binacional. Essa empresa funcionaria em território russo e estaria aberta a qualquer tipo de inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica. O Irã, até o mês de fevereiro desse ano, disse que estava estudando tecnicamente a proposta. Não há rigorosamente nenhuma tecnicidade para ser estudada, porque toda a tecnicidade seria concentrada em território russo. Depois eles disseram não queremos. Agora, se os europeus voltam e reapresentam a mesma proposta, se o Irã tiver segundas intenções, como nós acreditamos que ele tem, então isso significa que ele vai dizer novamente não. Ou seja, então essa resposta negativa seria simplesmente uma espécie de protelação de alguma coisa que pode ocorrer no plano do Conselho de Segurança da ONU, de se tomar algum tipo de retaliação. Porque nós, veja bem, o Brasil está muito longe do Irã, mas vocês não, vocês da Europa, vocês vão estar daqui a pouco, vocês estão no meio do caminho. Então isso daqui vai ser uma coisa muito mais grave, muito mais preocupante. Eu tenho a impressão que a União Europeia está se comportando de uma forma excessivamente cautelosa diante de um inimigo que é profundamente perigoso. Bom, talvez essa percepção exista e eu compreendo, mas a verdade é que não queremos acreditar que se tenha que ir para outra situação bélica. E é o nosso dever, penso que é o nosso dever fazer tudo, mas tudo, para evitar uma situação dramática do ponto de vista militar. Perfeito. É isso que estamos a tentar fazer. E não estou a dizer que a proposta que vai ser feita agora mesmo está a ser preparada seja exatamente igual à feita pela Rússia, que era uma proposta positiva, claro, e que nós apoiámos. Nós, europeus da União Europeia, apoiámos a proposta russa. Ainda agora estive em Sochi, no Mar Negro, com o presidente Putin, o presidente da Rússia, e falámos longamente sobre a questão do Irão. A Rússia está muito preocupada também. A Rússia está extremamente preocupada com o que se passa no Irão. É preciso não esquecer que o Irão está muito perto de algumas repúblicas que fazem parte da Federação Russa com maioria islâmica e, portanto, podemos estar aqui perante um problema gravíssimo para toda a paz mundial. É por isso achamos que não devemos tomar posições precipitadas. Obviamente que há a possibilidade de ir ao Conselho de Segurança e de aplicar algumas medidas, nomeadamente de tipo sanções, mas queremos dar ao Irã uma oportunidade de uma resolução digna, porque nós respeitamos o Irã como país. O Irã é um grande país. Não podemos estar de acordo com este regime. Mas o Irã é um grande país, com uma grande tradição, uma grande cultura. E queremos dar ao Irã uma solução digna, que lhe permita encontrar, se assim quiser, capacidade de desenvolver a sua energia, mas sem que haja proliferação de armas nucleares naquela região. Presidente, o diretor de Relações Exteriores da União Europeia disse recentemente o seguinte, que a União Europeia é uma grande potência, mas ela não tem no cenário internacional a mesma influência política que ela tem comercialmente. E que o século XXI, ele pode fazer da União Europeia um museu ou pode fazê-la reagir para responder à altura das suas ambições. Eu gostaria de saber quais são as ambições da União Europeia como um ator no cenário internacional. A União Europeia fala em ser um soft power. O que é exatamente esse soft power? Porque esse soft power ele inclui aumentar a capacidade militar da União Europeia. E se isso é para fazer um contrapeso aos Estados Unidos? Bom, a ideia de soft power, como sabe, nasceu nos Estados Unidos para contrapor ao hard power, ou seja, um poder de influência que não é pela via militar. E isso a União Europeia tem hoje, já. Eu diria que talvez seja o maior do mundo. Eu ainda agora estive a ver umas pesquisas como é que o resto do mundo olha para a Europa. Por exemplo, o Brasil tem uma opinião muito positiva da Europa. É dos países onde há uma opinião mais favorável da Europa, quando se pergunta, acha que a Europa, a União Europeia, dão uma contribuição positiva para o mundo, o Brasil é dos mais favoráveis à Europa. Já não tem o Brasil a mesma opinião tão positiva em relação aos Estados Unidos, é curioso. Mas o que é esse aumento de capacidade militar que vocês Não, quanto à parte militar, há dois aspectos aqui a distinguir. Um é a capacidade nacional, militar, que é livre, cada Estado faz aquilo que entende. Outro são capacidades coletivas europeias. Aí, a nossa capacidade militar é para missões de paz, para missões
de manutenção da paz. E a Europa hoje está presente em muitas áreas, desde os Balcãs até a África, para a pacificação. E estamos a tentar dar uma dimensão maior no domínio militar à cooperação da defesa, embora isso seja essencialmente uma competência dos países, não das instituições europeias, não da Comissão Europeia como tal. Por isso, eu sou favorável, mas muito favorável, a que os países europeus façam mais, não apenas no capítulo da política externa comum, mas também no capítulo da defesa e de uma identidade de segurança e defesa comum. E que o façam, precisamente, também pensando nas suas responsabilidades mundiais. Eu acredito que a Europa vai avançar como um polo de atração muito importante, porque acreditamos num mundo equilibrado, mas um mundo não confrontacional. Nós somos parceiros dos Estados Unidos. Não concordamos com tudo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma grande democracia e achamos que é importante também para o mundo que os Estados Unidos e a Europa colaborem. Achamos que isso é importante, porque os grandes problemas que temos hoje na ordem global não podem ser resolvidos sozinhos pelos Estados Unidos, nem pela Europa, nem por estes juntos. Mas se colaborarmos, podemos dar uma colaboração, uma solução. Os problemas contra o meio ambiente, os problemas de subdesenvolvimento, os problemas das grandes doenças como a gripe aviária, os problemas que há também hoje do terrorismo internacional, são problemas globais. E hoje há muito poucas respostas nacionais para problemas globais. Tem que haver respostas tanto quanto possíveis globais. E a Europa, ao federar, ao agregar 27 países, é obviamente um poder muito importante e deve ser capaz de articular as suas posições. Presidente, nosso tempo está acabando. Eu faço uma última pergunta, não para o presidente da Comissão Europeia, mas para o político. Aqui no Brasil, uma transição, apesar de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos, uma transição de um ex-militante maoísta para um partido de centro-direita não é muito comum. Pergunto o que é que o levou a fazer isso e se de alguma forma alguma coisa sobrou da sua militância estudantil no político de hoje. Bom, é preciso colocar as coisas no seu devido tempo. Portugal era uma ditadura de direita até 74. E eu não queria a ditadura, eu era contra aquela ditadura. Portanto, logo aos 16 anos comecei em tudo o que era contra a ditadura, em manifestações, contra também o regime colonial em África. Mas eu tinha 18 anos quando aderi na minha faculdade, na Faculdade de Direito de Lisboa, só havia comunistas pró-soviéticos ou os maoístas. Eu achei os maoístas muito mais interessantes, era muito mais criativo. Bom, não havia na altura ainda partidos, digamos, normais nas democracias, como o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, os partidos de outro tipo. Mais tarde vim afiliar-me no Partido Social Democrata, que é um partido de centro-direita em Portugal. O que é que ficou do meu tempo de juventude? Ficou a paixão, uma ideia de radicalidade, mas uma radicalidade que se consegue por meios democráticos e moderados. Eu hoje considero-me um reformista do centro. Mantenho a ideia da reforma, com vontade, mas a favor de soluções moderadas e não a favor de soluções extremas. Na Europa houve um grande político que dizia, naquela geração, que é a minha geração, quem aos 18 anos não for marxista é porque não tem coração. Quem aos 40 ainda for é porque não tem cabeça. Bom, eu não estou a dizer que seja esta a situação em todo o lado, mas a verdade é que estranho era que eu tivesse sido um político moderado aos 18 anos e que fosse agora radical aos 50. Aliás, queria dizer isso. Na vossa introdução disseram que eu tinha 51, mas ainda não, só tenho 50. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista. Desculpe pelo erro. Obrigado aos nossos companheiros de bancada, você que está em casa. E na próxima segunda-feira estaremos aqui com mais um Roda Viva. Na segunda-feira próxima, entrevistando a presidenciável do PSOL, Heloísa Helena. A gente volta na segunda-feira que vem. Até lá e uma boa semana a todos.